Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui ligados à parte de desenho técnico, né? Hoje a gente vai estar falando sobre um processo, né, que ele não é tão comum, né, no ciclo industrial, né, de forma geral, né, mas ele acaba aparecendo bastante, né, em processos que envolvem a parte de prensa, a parte de matriz, né, a parte de caldeira, que é a localização de furos por meio de coordenadas, né? Você pode até pensar, poxa, mas todos os furos não vai ter uma localização por coordenada, né? A diferença é que a indicação, né, dessa localização ela não vem direto no desenho. Isso acaba ocorrendo quando você tem desenho com muitos furos, né, desenho referentes a peças com muitos furos, né, então é comum aparecer dessa forma, né, principalmente nesses setores que eu comentei, né. Um inscrito, né, do canal mandou essa pergunta aí para o e-mail, né, ele mandou até um esboço, né? E aí a gente entendeu e é justamente esse tipo de representação. Aqui a gente fez um detalhe, né? Um fragmento, né, de um desenho como esse para a gente poder entender como é que funciona. Não é nada complexo, né? Mas normalmente, né, a pessoa que não tem tanto contato com isso acha um pouco estranho quando se depara com um desenho como esse aí pela primeira vez. Antes de dar continuidade, né, pedir para vocês aí se inscreverem no canal, né, e também nos canais parceiros que estão aí na descrição, né, do vídeo, né, que são canais que retratam também assuntos ligados a essa parte industrial. Bom, vamos lá. Aqui o que acontece? Aqui a gente tem um fragmento do desenho, né, que ele está localizado aqui, e a gente tem aqui uma série de furos, né, localizados no desenho, né, que são esses furos aqui contidos. Normalmente esses desenhos, né, eles podem também trazer referências de tolerância, né? Eles podem trazer referência de tolerância ou tolerância geral, né? Vem com a indicação aí, exemplo, tolerância geral dos furos no que diz respeito à localização é de mais ou menos 5 centésimos, ou pode vir com tolerância específica na localização na própria tabela de localização, né? Que é essa tabela aqui ao lado. Bom, os furos eles devem vir referenciados, né, com a numeração, né, como ele está aqui descrito, e essa referência ela vai fazer justamente base às coordenadas x e y, né, x e y. Então, esse desenho ele também vem com essa referência. Eu não coloquei aqui porque o próprio software do AutoCAD ele já dá essa referência, mas normalmente você pegando uma indicação como essa, ele vai trazer lá o ponto de referência de x e y, que vai ser a base para poder localizar os furos. Então vamos lá para o exemplo. Vamos verificar aqui, furo 1. O que acontece? Aqui na tabela vai vir a indicação do furo 1, que é justamente isso aqui. Na verdade é a posição 1. Então, para x 100 milímetros, para y 80 milímetros. Ou seja, a distância, né, referente à localização desse furo 1, ele teria 100 milímetros, né, referente à origem, né, 100 milímetros referente à origem, e teria 80 milímetros referente a y no que diz respeito à origem, né, levando em consideração sempre a origem, né, ou seja, trabalhando de uma forma absoluta, né, não uma forma incremental. Então essa seria a referência aí para o primeiro furo. E os outros furos na sequência vêm aqui com as localizações também. O furo 2, 200 milímetros em X e 150 milímetros em Y, né? Ou seja, a referência para poder traçar, executar o furo. Para o furo 3, 200 milímetros em X, veja que está na mesma linha de referência. Então faz sentido o furo 2 e o furo 3 estarem na mesma posição em X, mas veja que em Y, ele tem o dobro da distância, ele está com 300 milímetros, de localização. Para o furo 4, 450 milímetros em X e 250 milímetros em Y. E aí vem um detalhe importante, O quinto o quinto elemento não é um furo, é uma localização de centro. É uma localização de centro por quê? Essa referência aqui de centro, ela vai ser a base para poder realizar esses 8 furos equidistantes aqui desse centro. A localização desse centro é de 650 milímetros, que está aqui indicado,
por 150. Né? Então, é a referência para chegar aqui a esse quinto elemento. E desse elemento é que a gente vai ter a referência para poder executar os 8 furos. E aí está direto no desenho. Ou seja, veja que tem furos por localização e tem furos com um tipo de coordenada mais comum. Né? Só que aí no caso a gente precisa encontrar a localização desse elemento 5. Encontrando a localização desse elemento 5, né, fica fácil aqui para a referência dos outros furos, que na verdade são 8 furos. E aqui vem a indicação. Né, o raio, né, de traçagem aí para esses furos é de 100 milímetros, tomando como base o elemento 5. Né, então ele vai ter 100 milímetros de raio, lembrando obviamente que 100 milímetros de raio representa 200 milímetros de diâmetro, né? Ou seja, essa referência de traçagem aqui total é 200 milímetros. E esses furos, né, eles no caso aqui vão ser 8 furos com 40 milímetros cada um. Né, e eles estão equidistantes. Né, então, tomando como referência aqui, a gente vai ter a disposição angular deles. Né, ou seja, para saber essa disposição, só é pegar 360 graus e dividir por 8. Né, ou seja, cada furo tem uma distância de um em relação ao outro de 45 graus. Né, então, é a distância que esses furos aqui possuem um em relação ao outro, 45 graus. E aí, no caso, é a referência aí para traçagem do mesmo. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!